Olá, tudo bem? Hoje eu vou te dar uma aula bem prática e rapidinha, do jeito que eu gosto, para te mostrar como que eu organizo os meus conteúdos para as redes sociais, tá? Tanto para o Instagram quanto para o YouTube, que são as duas redes que eu estou mais usando ultimamente. Então, eu vou compartilhar aqui com você a tela do meu computador e daí já vou te mostrando passo a passo. O programa que eu uso é o Trello, né? Basicamente o Trello e o Google Calendar. Vou deixar os dois endereços para você aqui na descrição do vídeo. Então, o Trello é onde eu coloco as ideias dos posts ali que eu quero fazer e o andamento deles. Então, aqui na minha área de trabalho, eu tenho alguns quadros aqui, né, que eu utilizo. Então, aqui tem o do cronograma de posts que eu criei. Eu posso colocar aqui uma estrela, ó. Então, ele vem aqui para a parte de cima, fica em destaque. Quando eu quiser abrir ele aqui e trabalhar mais rápido, eu já encontro facilmente. Então, para criar um quadro, se você ainda não tem nada, você vem aqui em criar. A conta gratuita te permite criar até 10 quadros. Então, você vem aqui ou você começa com um template, então tem um modelinho pronto, ou quiser criar uma área de trabalho nova, mas aí também já é mais profundo aí. Então, eu vou te mostrar mais básico aí o que você vai precisar agora. Então, você vem criar quadro, você pode escolher um fundo para ele, ó, tem várias imagens de fundo, aqui em cima você já vê como que vai ficando, né? A cor, de repente, de fundo, se não for uma imagem, se você quiser usar. Você vai colocar o título do quadro aqui, né? A visibilidade dele você vai deixar aqui mesmo na área de trabalho. Assim, eu recomendo aqui a área de trabalho. O público, de repente o Trello pode mostrar, né? Então, é melhor não deixar público. E aqui particular, se você tiver uma equipe, de repente, então nem todo mundo pode ver esse quadro, né? Só vai ver o que está na área de trabalho, não pode ver o que está no particular. Então, aí que você vai usar mais o particular, tá? Então, aqui você vai colocar um nome, né? E vai clicar em criar. Como eu já criei, eu não vou criar esse quadro, mas eu vou te mostrar também como excluir, caso você tenha criado um quadro por engano, de repente. Então, você vem aqui, vou abrir esse quadro de boas-vindas, né? Que tem uma explicação básica nesse quadro, toda vez que você entra no Trello, já tem esse quadro criado. Então, digamos que você queira excluir esse quadro ou excluir um que você clicou por engano. Então, você vem aqui no cantinho superior da direita em mostrar menu. Aí, você vem aqui em mais, que fica debaixo de stickers. Mas só mostrando rapidamente como que você vai excluir, você vem aqui em fechar quadro, em fechar. Clicando a primeira vez em fechar, ele, né, como o nome diz, ele vai ficar fechado e tem como você reabri-lo, então ele não vai ficar tão visível ali e tal. Mas para excluir, você clica aqui embaixo, excluir o quadro permanentemente, excluir. E aí ele já não tem mais aqui, a hora que você clicar, olha lá, ele já não aparece mais esse quadro de boas-vindas, tá? Então, vamos já para o que interessa, que eu vou abrir aqui o meu quadro cronograma de posts. Aí aqui eu criei já algumas listas dentro do quadro, que é a ideia de posts, depois as datas para eu fazer os posts e depois ele postado. Então, você tá vendo aqui do lado aqui direito que tem adicionar outra lista. Então, quando eu comecei, só tinha aqui o comecinho sem nada, né? Que eu comecei a fazer essa primeira lista, aí eu cliquei em adicionar outra lista, e se eu precisar, também eu adiciono outra aqui. Eu vim nessa primeira aqui e coloquei o nome de ideias de posts. Que aí eu escrevo assim, sem, sabe, um monte de coisa ali. Então, que eu posso colocar outras coisas, copiar essa lista que eu criei para o outro lado, mover essa lista se eu quiser mudar a ordem das listas. Mas aqui, sendo bem prática, essa é a primeira que eu crio. Então, se você for fazer assim como eu tô fazendo, você cria uma aqui com ideias e aí eu vou colocando. Quando eu crio, deixa eu vir aqui bem para baixo, ó, adicionar um cartão, só vai aparecer uma listinha aqui para eu pôr um nome e eu dou Enter, ela vai ficar criada assim, tá vendo? Sem essa descrição toda que eu fiz aqui. Aí eu tenho que clicar nela para abrir a descrição sobre ela.
Então, eu vou clicar em cima de uma que eu já fiz, para ver o que eu fiz, como é que eu fiz lá. Aqui eu posso arquivar, ó, posso tirar daqui isso que eu criei errado. Então, eu vim lá na primeira, ó, né, que é uma ideia aí que eu tive da pessoa escolher uma caixa. Daí, dentro desse bloco aqui, eu coloco a descrição. Então, eu coloquei aqui que dentro de uma caixa tem um desafio. Então, uma ideia ali que eu tive. E como que vai ser essa postagem, tá? Aí, eu criei as etiquetas. Olha, antes de eu começar a colocar nome, só tinham as cores, as listas de cores aqui, não tinha nome de ninguém. Então, eu cliquei no verde aqui eu vou clicar em editar, e daí eu botei vídeo e coloquei o verdinho para me ajudar. Entendeu? Vim aqui na etiqueta de novo e selecionei a cor amarela e fiz como carrossel. Então, eu posso vir aqui em criar uma nova etiqueta, seleciono uma cor que eu quiser e dou um nome para ela. Por quê? Porque quando eu coloco a ideia do post, eu já coloco como que ele vai ser. Então, aqui nessa ideia aqui do escolha uma caixa, eu coloquei que a ideia vai ser, o vídeo aqui tá errado já, que como eu tava falando de vídeo para você, apareceu. Ela vai ser uma imagem estática e ela vai ser o topo do funil. O que é topo do funil? Quando a gente faz os posts para as redes sociais, a gente tem que fazer com uma intencionalidade, né? Tem que fazer pensando no porquê. Você não vai criar um monte de ideia de post e vai colocar lá e acabou, seja o que Deus quiser, né? Vamos rezar e ver se aparece seguidores ou inscritos lá no YouTube. Não, você tem que ter um porquê. Então, se você já estudou um pouquinho sobre marketing digital, você viu ali que existe o topo do funil, né? Pensando no funil que ele é mais largo na borda e mais fininho na parte de baixo. Esses posts de topo de funil é para um monte de gente ser atraída pelo teu post. Então, ele não precisa ter um conteúdo mais denso, mais profundo, é aquela coisa mais de brincadeira, para entreter. Então, nesse post em particular que eu vou fazer, eu vou colocar ali para a pessoa brincar ali, como se fosse, escolha uma pílula para tomar, então escolha uma caixa. Então, uma brincadeira só para atrair as pessoas. Então, eu mesmo já coloco ali que ele é topo de funil. Só uma explicação rápida, o meio de funil, se esse post fosse meio de funil, já ia informar um pouquinho mais a pessoa, já ia ser um post um pouco mais profundo, explicando, ensinando a pessoa, né? A pessoa prender mais a atenção dela e ela realmente começar a pensar na ideia de comprar o seu serviço. E o fundo de funil já é realmente para a pessoa comprar de você, né? Já é aquele tipo de post que no final você coloca, acesse o link na bio para comprar esse produto, acesse o link na bio para baixar esse e-book, né? Você já vai dar uma chamada de ação mais efetiva para ele. Então, voltando aqui nas etiquetas, eu fiz todas essas, então o carrossel, se o post for mais de uma imagem, o vídeo, claro, se o post for em vídeo, eu criei o Reels aqui, então se o vídeo for um Reels, eu seleciono essa etiqueta, que daí fica mais fácil para eu lembrar, porque essa listagem aí de posts, de ideias de posts, são aquelas ideias, sabe? Aquela hora que você está navegando na internet, está assistindo um filme, você fala, puxa, eu vou fazer tal post. Então, eu venho aqui e já coloco. Então, a minha maior preocupação aqui é colocar realmente qual é a ideia e dizer qual é o tipo do post, se é vídeo, se é imagem e tal. Então, aqui eu fui colocando as ideias que foram aparecendo na minha cabeça. Os que eu já fiz, que eu não vou voltar a fazer, que eu acho que não vale mais a pena, eu arquivo, eu excluo, como eu já te mostrei aqui. Aí, nessa segunda lista, seriam fazer os posts, né? Fazer efetivamente os posts. Então, eu posso tanto pegar aqui e arrastar para o lado, né? Então, eu tirei daqui e eu já quero fazer essa ideia de post. Se por outro lado eu não quero perder essa ideia daqui, eu posso vir aqui, descer aqui a barra e colocar em copiar. Então, eu copio. E aqui em copiar para, eu escolho para onde que eu vou copiar. Então, eu vou manter no mesmo quadro e vou colocar na lista seguinte, que é o fazer os posts e criar cartão.
Então, fechando aqui, você vai ver que foi criado aqui o estilo dos arquétipos dentro da lista de fazer posts. Ele não veio com as etiquetas, então eu tenho que copiar ali as cores das etiquetas que eu coloquei, né? Que no caso desse aqui são topo de funil, é um Reels de topo de funil. Então, eu venho aqui de novo em etiquetas, Reels e topo de funil. Pronto, ficou copiado a mesma ideia aqui. E aí, aqui seria a data, né? Como eu criei essa lista, então qual é a data? Bom, agora eu quero te mostrar como que eu organizo isso visualmente, para não me perder, né, na criação desses posts. Se eu tivesse uma conta premium aqui do Trello, que você pode adquirir, eu teria como enxergar, tá vendo? Ó, tem cronograma aqui, tem como você enxergar aqui. Você pode fazer um teste gratuito para ver se você gosta do Trello Premium, para você adquirir ele. Mas, como eu quero facilitar a sua vida no início, facilitar no sentido de custos, né, para você que está começando, eu venho aqui no Google Calendar, que aí ele me proporciona isso. Se você tem uma conta de e-mail do Gmail, você pode usar o Google Calendar gratuitamente, tá? Então, aqui, ele geralmente aparece, ó, tá vendo? Tiquei aniversários, então ele mostra o aniversário das pessoas, ele pode mostrar tarefas que você criar, pode colocar lembretes, de padrão ele já vem colocado aqui todos os feriados, ó, então já foi para março. Então aqui aparece os feriados de carnaval, então eu desselecionei para deixar aparente só esses calendários que eu criei aqui de postagens, tá? Então, como que eu fiz isso, né? Eu vim em outros calendários, cliquei aqui no mais e coloquei criar um novo calendário e daí apareceu para mim. Usando esse calendário, eu consigo ver isso mais visualmente, né? Do que ficar pulando linhas. Depende de como você se sente melhor para trabalhar isso. Você pode até pegar um calendário físico mesmo, um planner físico e anotar. Mas aqui no computador, como eu trabalho direto no computador, fica mais fácil de eu enxergar. Então, aqui dia 17, eu já tinha colocado um post do Reels, né, de arquétipos. Aqui eu tô gravando esse vídeo no dia 21 de fevereiro, que é o que está selecionado aqui. Então, vamos colocar aqui que amanhã eu quero fazer o outro Reels, tá? Aqui eu comecei um calendário novo para mostrar para você, então por isso que ele tá bem branquinho. Então vai ser um outro arquétipo aqui, o arquétipo do sábio. Vamos colocar aqui. Então aqui pro dia 22, eu coloquei que esse arquétipo aqui que eu vou fazer. Eu posso voltar ali e olhar. Então aquele primeiro post ali, escolha uma caixa. Eu vou querer fazer ele no dia 23. Então escolha uma caixa. E aí eu tenho isso mais visualmente aqui, os posts que eu quero fazer. Se você for pensar em uma linha editorial realmente, então você tem, como uma revista, né, uma linha editorial. Então se você tem ali o teu quadro de look A ou look B, aí você tem um quadro também de indicar looks para determinada profissão. Então, são quadros editoriais. Aí você pode colocar aqui uma outra lista, né? Então, de quadros editoriais. Para você ter essa ideia. Aí você vem colocar, inserir um cartão. E aqui, look A ou B. Né? Fazendo aqui do zero para você. Você sai dele, clica nele de novo para você editar. Então, vai ser colocar só a etiqueta, porque eu não preciso pôr uma descrição do look A para look B, não preciso, né? Então, pensei em fazer uma imagem estática e ele também é topo de funil. Então, esses quadros nunca vão sair. O outro quadro que eu falei aqui,
indicar look para determinada profissão. Então, clico fora, clico aqui também. Aí eu venho nas etiquetas e eu vou fazer um carrossel, que também é um topo de funil. Também é um post que vai atrair várias pessoas. Então, você pensar em quadros, como quando você pega uma revista, né? Então, tem indicação de maquiagem, depois tem indicação de looks de festa, você pensar o teu Instagram, o teu YouTube como uma revista que a pessoa vai ali folhear. Então, pensar num quadro aqui que seja de um tema mais profundo dentro do que você escolheu trabalhar na tua profissão. Então, digamos que eu trabalhe com a consultoria de imagem para lojistas. Então, dicas para lojistas. Então, aqui você já vai ser mais profunda. Então, aqui você já pode fazer cadê a etiqueta? Fazer um vídeo. E aí já é um meio de funil. Né? Então, quando você falar, puxa, que quadro que eu tenho que fazer? Ah, é esse aqui. Né? E daí esse quadro é melhor que ele fique lá na frente, lá, né? Então, vamos mover para a posição 1. Aí ele vai ficar aqui no começo, ó. Antes das ideias de posts, eu já tenho esses quadros editoriais aqui para eu me basear, para eu lembrar ideia dentro do quê? Ideia dentro de qual quadro? Aí, por exemplo, eu tive uma ideia que não está dentro de quadro nenhum aqui. Mas eu acho legal, estou conhecendo o meu público, então eu acho legal começar a falar de arquétipos, né? Os estilos. Então, aqui eu vou colocar as etiquetas, que também quero que seja um carrossel. E aqui o arquétipo, ele já é... Vou deixar topo de funil aí, mas já é um pouquinho meio de funil que a pessoa começa a perceber dentro da consultoria de imagem que precisa se comunicar com mais inteligência e tal. E aí tem essa questão dos arquétipos. Então, recapitulando, fiz esses quadros, depois eu vim para a ideia dos posts. Então, você tendo o quadro, que nem o quadro, eu tenho o quadro estilo dos arquétipos, eu posso vir aqui e já colocar aquele estilo do arquétipo amante. Na minha etiqueta, né? Eu posso vir aqui, duplicar até o quadro. Aí eu venho, crio mais um cartão e daí coloco arquétipo fora da lei. Né? Então, eu já sei que todos esses estão relacionados aqui ao estilo dos arquétipos. Né? E conforme eu for fazendo, é como eu te falei, daí eu posso ir arrastando para cá, se eu não for ocupar ele de novo. Eu gosto dessa lista de ideias de posts, porque é que eu vou soltando a minha cabeça, né? Eu vou colocando, não necessariamente que eu vou postar tudo que eu escrevi aqui, mas as ideias vão vindo e eu vou colocando. De repente eu posso colocar até aqui na descrição alguma imagem também. Ó, eu posso anexar aqui também um link de uma imagem. Então, de repente, eu vim aqui num banco de imagem gratuito, eu gosto de usar o Pexels, por exemplo. E aí, eu achei uma imagem aqui que acho que pode ter a ver com o meu post. Né? Então, tem essa aqui que eu achei super legal, mas que é só ideia por enquanto, não sei mesmo se eu vou trabalhar com ela, então nem salvei no meu computador, nem no meu celular. Então, eu venho aqui, seleciono, dou Ctrl C para copiar, vou lá, ponho aqui, colo aqui o anexo, né, imagem mulher, por exemplo. E anexei essa ideia aqui para eu pegar depois, a hora que eu for criar esse post, eu sei onde que tá essa imagem para eu trabalhar, ou outras semelhantes a essa ideia que eu tive de repente. Então, isso aqui é uma coisa para você bem rápida, assim, você assistiu o filme, teve a ideia, se você tem um aplicativo do Trello no teu celular, você pode até colocar ali para você não esquecer, tá? Aqui os quadros editoriais para você também não esquecer o que você quer postar, né, para você sempre se basear, não ficar perdido assim, o que eu vou postar agora? Não, eu tenho quadro
A, o quadro B, o quadro C, o quadro D dentro do meu Instagram, que vai me ajudar a ter essas ideias. Aí aqui, se fazer posts, eu deixo para o dia que eu vou sentar aqui na frente do computador e vou realmente criar esses posts, tá? Então, eu coloquei as ideias, coloquei os quadros, daí eu vou gravar aqui 3 posts, já escolhi aqui dentro das ideias quais que eu quero fazer, tá? Então, eu puxei para cá. E aí, aqui eu vou colocar que dia que eu vou fazer cada post. Então, de acordo com o meu calendário, hoje, né, dia 21, eu tenho que fazer esse do Reels, tenho que fazer escolha uma caixa, então aqui eu teria outros aqui para fazer, né? Então, digamos que segunda-feira é quando eu sento e faço todos eles. Então, eu venho aqui, venho aqui em data. Aqui, por coincidência, é o dia de hoje, né? Mas só para exemplificar para vocês. E aí, eu começo a trabalhar neles a partir das 9 da manhã. Posso colocar um lembrete, né? Na hora. Aqui diz na hora da entrega, mas no caso, eu vou usar aqui para... já tá em atraso, né? Porque eu já passei aqui das 9 horas da manhã. Mas para você entender, tá? Digamos que eu vou criar aqui, então, tudo a partir... Eu trabalho à noite e tal, então a partir das 18 horas eu vou fazer esses posts desse dia. Então, vem aqui em data. Tá na memória dele aqui dia 21, então ele vai manter dia 21 aqui, 18 horas. Então, hoje eu vou fazer o de segunda, terça, quarta e quinta e sexta. Então, eu vou fazer 5 posts. Então, eu estaria tudo aqui com a data de hoje. Se eu já tive essa ideia durante a semana, já vou gravar esse lá para outra semana, então esse aqui já vai ficar lá para a semana que vem. Então, eu venho na data aqui, na próxima segunda-feira, e deixo agendado para o dia 28. E se eu ticar ele aqui, diz que está concluído. Então, digamos que eu já vim aqui e daí eu já fiz esses aqui, ó. Falta fazer mais esses 2. Então, ficou verdinho porque já está concluído. Entendeu? E depois de vir aqui, claro, você vai vir para o Facebook Business, para você realmente postar, né? Porque aqui você só está se organizando. Então, a partir do momento que você já viu os dias que você vai fazer esses posts no calendário, então você vai vir no Facebook, você vai vir na sua biblioteca de conteúdo aqui do Instagram. Aqui eu vou mostrar para você mais o Instagram mesmo, para você criar esses posts. Então, você vem em criar publicação, né? Você escolhe se feed, se vídeo, aí você vem e escolhe a sua conta. Eu tenho algumas aqui que eu gerencio. Você vai colocar o seu post, aqui você vai colocar a imagem que você criou, aqui você vai colocar a descrição, você pode colocar uma localização, tudo igual ao post lá no celular, né? Aqui, se você tiver uma página do Facebook que você quiser também postar lá, você tica aqui. E aí, eu vou colocar alguma coisa também só para habilitar aqui o publicar. Então, aqui você vai colocar a legenda, né, do seu post. E aqui você vai na seta e escolhe programar, porque daí você também pode programar todos os seus posts da semana, né? Então, aqui você vem. Então, digamos que esse já seria para amanhã, às 18 horas que eu comentei que eu gosto de postar. E clique em programar, e daí ele já fica programadinho. É assim que eu faço a programação dos meus posts. Claro que no começo você vai se bater um pouquinho, mas você vai achar uma forma que fique mais prático para você. Se de repente você achar que colocar os quadros editoriais seja muito complicado, né? Você já pula isso, deixa só para as ideias de posts. Você vai criando essas listas de acordo com a sua necessidade. Mas enxergar o calendário mesmo, visual, no Google, é muito gostoso, né? É muito mais prático para você fazer. E aí depois, só depois do post feito, tudo certinho, que você vai programar ele no Facebook Business, tá certo? Então, espero que você tenha gostado dessa aula aqui bem básica, né? Para você aprender aí e não se perder nos posts, porque já tem tanto trabalho que a gente tem que fazer, né? E ainda postar.
Então eu gosto dessas ferramentas que facilitam o nosso dia. Eu vou deixar na descrição também o banco de imagens aqui, que eu gosto de usar, e o Facebook Business também. Se você não tem, tá na hora de criar, tá certo? Um beijo e até mais!